Imagine uma cena não muito incomum em algumas universidades modernas. Um professor cético desafia seus alunos religiosos lhes perguntando se algum deles acreditaria na história do lobo mau e os três porquinhos como sendo um fato real. Você certamente já ouviu falar nesta fábula de La Fontaine, onde três porcos, morando respectivamente em casas de palha, madeira e alvenaria, vencem um lobo mau que tenta devorá-los. Pois bem, teria isto acontecido realmente? Esta seria a indagação do professor. É claro que nenhum dos alunos, nem ninguém em sã consciência, poderia achar que aquilo havia de fato acontecido na história. Afinal, porcos e lobos não falam, não constroem casas, nem podem, com um simples assopro, botar abaixo uma construção de palha ou madeira. É claro que se trata de uma fábula e não de uma história real. Mas e quanto à Bíblia? Perguntaria o professor descrente. Podemos racionalmente considerar uma história real aquela narrativa que apresenta uma serpente falando e enganando um casal desnudo num jardim paradisíaco? A história de Adão e Eva, tentados por uma serpente que termina com uma mordida mortal num fruto proibido, vulgarmente chamado maçã, parece para muitos um relato simplório demais, ou até mesmo infantil. Como podemos crer que um episódio assim justificaria o começo histórico da humanidade? Bem, iguais aos porcos e lobos, serpentes também não falam, nem oferecem frutos aos que passam perto de sua árvore, isso é claro. Estariam, portanto, os primeiros capítulos do Gênesis mais para uma fábula do que para um relato histórico das origens? Muitos teólogos entendem que sim, que não podemos tomar a sério aquilo que Moisés escreveu. Chegam a sugerir que devemos cortar esses capítulos de qualquer evento histórico especificamente. Autores clássicos como C.S. Lewis, autor das famosas Crônicas de Nárnia, e Teilhard de Chardin, um dos mais renomados escritores católicos, chegaram a supor que Adão seria o primeiro exemplar moderno do Homo sapiens, ou uma raça espiritual que se seguiu à cadeia evolutiva. O primeiro a poder raciocinar, como na filosofia de Hamlet, e perguntar-se classicamente por sua identidade. Aquele que pudesse dizer, de fato, ser ou não ser. Eis a questão. Noutras palavras, o que eles propõem seria uma simbiose entre a Bíblia e a teoria da evolução das espécies, proposta por Charles Robert Darwin a partir de 1838. Isso colocaria Adão como o resultado das transformações sofridas pelos hominídeos que o antecederam, aqueles comumente chamados de Pithecanthropus erectus, Australopithecus ou Neandertais, embora esses últimos não sejam mais classificados como ancestrais do gênero humano. Esse processo teria demorado milhões de anos para se concretizar e correria dentro das formas mais primitivas da humanidade até Adão, o mais evoluído de todos. O grande problema com esse tipo de abordagem, que pretende ser uma defesa racional da Bíblia, é que seus proponentes se esquecem que as doutrinas de Cristo estão edificadas sobre o conteúdo do Antigo Testamento, que, por sua vez, se apoia inteiramente sobre o relato do Gênesis. Ora, se a história do Éden não aconteceu de fato, então não houve a queda de Adão e a humanidade não se encontra contaminada por nenhum tipo de pecado original. Logo, não existe nenhuma transgressão da qual necessitássemos ser redimidos, e a morte expiatória de Cristo não passaria, na melhor das hipóteses, de um martírio sem significado. Embora devamos admitir que a história de Adão pareça um tanto estranha ao senso comum, pois não vemos no mundo real nada que lembre o ambiente edênico que a Bíblia descreve, devemos nos lembrar que até mesmo os melhores advogados não se aventurariam a acusar de mentirosa uma pessoa apenas porque o seu depoimento reflete um fato difícil de acontecer. A história dos processos jurídicos está repleta de casos estranhos e aparentemente improváveis que constituíam a mais pura verdade. Assim, um jurista experiente prefere avaliar de modo neutro tudo o que é dito nos laudos e então buscar fora deles provas ou evidências que deponham contra ou a favor daquilo que foi apresentado. E não há argumento melhor a favor de um depoimento do que o apelo a testemunhas. Há outras pessoas que viram ou ouviram aquilo que se afirmou.
Uma pessoa sozinha pode mentir ou até se equivocar descrevendo algo que não aconteceu. Porém, quando um certo número de pessoas, sem contato direto entre si ou com o depoente, afirmam basicamente o mesmo que ele contou, diminuem-se para quase zero as chances de haver um equívoco sistêmico. Ainda que se trate de um relato estranho, ele tem, no mínimo, o mérito da lógica racional e pode realmente ter acontecido no passado. Mas é claro que duas pessoas jamais contam a mesma história ou descrevem o mesmo evento igualmente. Existem contradições não essenciais que são perfeitamente aceitáveis. O importante é que o testemunho se harmonize nas bases que o sustentam. Transferindo para o Gênesis os conceitos que acima apresentamos, pergunta-se: há testemunhas fora da Bíblia que confirmem as bases daquilo que Moisés descreveu? Afinal, se Adão de fato existiu, ele estaria no topo das genealogias do mundo inteiro, pois todas as mais antigas civilizações procederiam geneticamente dele e deveriam fazer referência a esse ancestral comum. Não se deve esperar, contudo, que as antigas tradições regionais sejam um decalque exato da narrativa bíblica. A história nos revela que houve ondas de apostasia em relação à teologia monoteísta, aquela que saiu do Éden. Isto é, muitos desviaram-se da tradição original adâmica. A comparação, portanto, deve-se resumir à permanência de um esboço similar ou de elementos antigos que sobreviveram ao distanciamento étnico em direção ao politeísmo posterior. Vasculhando, pois, as origens da civilização, ao mais distante que a história escrita consegue nos levar, chegamos até por volta do 3º milênio antes de Cristo, quando surgiram os primeiros livros da humanidade. Eles foram originalmente produzidos num sistema de escrita pictogrâmica que você pode ver no canto esquerdo de sua tela. Ali as figuras representavam objetos e depois vieram a ser os primeiros traços ideogrâmicos, aqui dispostos no centro, quando as figuras começaram a representar ideias e conceitos. Finalmente, então, surgiu o sistema fonográfico, reproduzido na última coluna, onde cada figura representava um som. Como não havia ainda o papel que hoje conhecemos, a escrita era feita em tabletes de argila, como este que tenho aqui em minhas mãos. Escrevia-se normalmente com argila ainda úmida, que depois era secada ao sol ou em fornos propriamente preparados para este fim. Esse sistema ajudava muito na preservação do documento, pois, uma vez seco, o barro escrito podia durar milhares de anos debaixo da terra. Os caracteres eram normalmente traçados a partir de pequenos sulcos feitos na argila, que mais pareciam cunhas em miniatura. Por isso receberam o nome de cuneiforme, isto é, escrita em forma de cunha. Curiosamente, os primeiros registros escritos da humanidade foram produzidos mais ou menos na mesma época, tanto na Mesopotâmia quanto no Egito. Por que justamente nesses dois países? Provavelmente porque foram estes os dois centros que mais rápido se desenvolveram após o dilúvio, gerando as mais antigas comunidades urbanas da história. Ali, a unificação política dos clãs e das tribos em torno de um sistema religioso governamental resultou numa sociedade centralizada que se organizava a partir de uma estrutura bastante complexa. Esse modelo social exigiu em pouco tempo a criação de um sistema de contabilidade e comunicação confiáveis que pudesse servir de referência ao comércio e à repartição dos bens. Assim, passariam ainda mais de 1000 anos entre esse período e a produção do livro do Gênesis. Porém, se a história que ele descreve for verdadeira, devemos obrigatoriamente encontrar a partir daqui as primeiras referências a Adão, já que este seria, de acordo com a Bíblia, o genitor comum de todos os povos. E por incrível que pareça, essa referência existe e foi encontrada numa quantidade maior que o necessário para validar o texto bíblico. Milhares de tabletes cuneiformes, pilares e inscrições foram escavados na região que compreende a antiga Mesopotâmia. Eram recibos, cartas, leis, documentos de propriedade, etc. Alguns tinham por conteúdo listas genealógicas e histórias tradicionais sobre os primórdios da humanidade. Ao avaliá-los, qual não foi a surpresa dos arqueólogos ao perceberem que muitos